E aí eu já vou lá pro versículo 42, mas o que aconteceu ali? Porque é um capítulo assim bem extenso, de 47 versículos. E aí cada uma ali vai falar na sua língua a partir dessa manifestação do Espírito Santo. E ali vai ter os haters também, aqueles que criticam e tal e tudo. E Pedro toma a palavra e vai dizer que eles não estavam bêbados como eles acusaram, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E os apóstolos dedicaram a sua vida a seguir, porque antes eles eram discípulos, depois Jesus os tornou apóstolos e os chamou. E eles começam a propagar o reino de Deus, a pregar o reino de Deus, a espalhar a sua palavra, a fazer curas, fazer milagres. Em nome de Jesus eles faziam isso pela ação do Espírito Santo. E cada vez mais milagres aconteciam a partir dos apóstolos. E Deus nos deixa esse exemplo, porque nós também, quando nós nos posicionamos, quando nós assumimos o nosso chamado, a gente também pode fazer isso, porque não é nós que fazemos, nós somos apenas o instrumento. O que acontece a partir de nós é em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Você acredita nisso? A palavra nos assegura. No livro de João, o que Jesus dizia? Se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que estas que ele estava fazendo. É Jesus que falou. E a gente tem uma fé muito pequena, porque a gente não acredita, não confia. Como eu falei no vídeo anterior, nós temos um Deus distante, Deus até que resolve para outras pessoas, mas quando chega a minha vez, ele não faz. E por que ele não faz? Porque eu não acredito. E Deus, meu irmão e minha irmã, pode tudo na sua vida. Que situação você está vivendo hoje? Qual é a sua dor? Apresente a Deus. Apresente a Jesus, porque ele é um Jesus vivo e ele está no nosso meio. Mas ele não sai dispensando as suas graças por aí para quem não acredita. Onde que Jesus vai fazer? Quando ele achar uma alma aberta para ele, uma alma que confie, que acredite, que tenha fé. Por que Deus não responde às nossas orações? Porque nós a fazemos de forma morta. Nós não temos fé quando pedimos para Deus algo em oração. E outra coisa, Deus não é um Deus de troca, não é um Deus de barganha. O que diz em Mateus 6:33? Que nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Buscá-lo, obedecê-lo. E aí, o que acontece? Tudo que nós precisamos, tudo é tudo, ele nos dará em acréscimo, ele acrescentará. Porque Deus conhece que eu e você precisamos, mas é necessário que a gente peça, e peça com confiança, peça com fé, acreditando, confiando que é um Deus que tudo pode. É um Deus do impossível. O que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Mas Deus não vai agir no coração cheio de ódio, de ressentimento, de falta de perdão, um coração que murmura, um coração azedo, porque nós vamos deixando o azedume tomar conta de nós. Deus não vai agir. Quando você vai receber uma visita, você organiza a casa, você deixa tudo propício para bem receber aquela visita. Imagina quando Deus vem nos visitar. Quando Ele vem nos visitar através da nossa oração e chega e está ali uma alma fria, uma alma purulenta, uma alma com rancor, com ódio, com murmúrio,
murmurenta ao invés de ser uma alma grata. Ele não entra. Deus é exigente. Ele não entra num local assim. Ele não entra numa alma que não acredite. Ele não entra no coração duro, no coração frio. E ele diz assim, que o nosso coração precisa ser semelhante ao dele. Como que é o coração de Deus? Amor, um coração de perdão, misericordioso. Ele nos fez imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus, mas nós somos semelhantes. Então nós precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos acreditar. Precisamos acreditar em Ele e ter confiança. Ah, eu creio. Ah, o demônio também crê. Mas e aí, você confia? Você obedece? Tem todos os quesitos. Eu sempre gosto de deixar como opção, quando a gente vai falar de obediência, Levítico 26. Vai falar dos preceitos, vai falar da obediência, vai falar da desobediência e fruto correspondente a cada um. Porque é na palavra que nós aprendemos. É a palavra de vida eterna. Tudo passa, tudo vai passar na nossa vida, menos a palavra de Deus. A palavra diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É promessa de Deus. É o legado de Deus para nós. E vamos aqui para a leitura. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então é isso. E a palavra de Deus não foi para eles, não, foi para nós, não foi só para eles lá. E aqui, a cada dia, eles iam aumentando o número dos salvos, porque eles iam pregando a palavra de Deus, e as pessoas iam acreditando, iam se convertendo, e iam buscando, começavam a buscar cada vez mais esse Deus. E se arrependiam dos seus pecados. E aqui eles não pregavam para o povo são, eles pregavam aqui para os gentios. E os gentios da Bíblia significa o povo pecador. Porque aqui não fala dos mestres, dos doutores da lei, não falam. Falam do povo pecador. O povo que precisava de Deus, o povo que era um povo sofrido, um povo igual quando Jesus andava, era um povo que passava necessidade, um povo doente pelo pecado, por diversas mazelas. E hoje é o que nós estamos vivendo. Nós vivemos um mundo de turbulência, de miséria, de muitas enfermidades, de falta de fé, de tanta corrupção, de desigualdade, de indiferença e o que mais, tantas coisas. Mas Deus nos encoraja, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E agora com vocês tem o Paráclito, tem a promessa, tem o Espírito Santo. E se for necessário, você volte várias vezes nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aonde Deus vem te ensinar que nós podemos tudo pela ação do Espírito Santo, porque é o Paráclito, é o nosso Consolador,
é aquele que nos edifica, é aquele que nos consola, nos conforta, tudo é o Espírito Santo, aquele que nos direciona, ilumina. O Espírito Santo é luz para o meu caminho e deve ser para o seu também, porque é isso que o Pai quer, que sejamos guiados por a sua luz, que é o Espírito Santo. E aí, será mesmo que nós vamos clamar esse Espírito Santo sobre nós, ou nós vamos ficar mendigando amor, passando mazelas, vivendo aprisionado, vivendo sugado pelas misérias humanas, sendo que nós podemos ter vida plena no Senhor Jesus, vida em abundância. E a receita qual é? A palavra de Deus. Tenhamos intimidade com a palavra, tenhamos intimidade com Deus. Enquanto tempo nos resta? Se não me engano é Isaías 55 ou 58, não me lembro, que ele diz assim: buscai a Deus, invocai-o enquanto ele está perto. Buscar, ele está aqui, ele está aí para se dar a cada um de nós. E a gente tem buscado tanta coisa, tanto acessório desnecessário. E Deus está aí para se dar, Deus está aí se derramando de amor por cada um de nós. É a sua palavra que nos atesta, é a sua palavra que testifica. Mas nós somos um povo de cabeça dura. É a palavra que diz, a palavra de Deus diz que nós somos um povo de cabeça dura, teimosos, e quanto mais a gente teimar, mais a gente vai sofrer. Até que a gente veja que chega a um ponto de descobrir que não tem outro jeito, e nós temos que ir à fonte. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Nesse momento eu não sei qual é a sua dor, mas Deus sabe. Não sei o que está te preocupando, quais são as preocupações exageradas que está te roubando a paz, mas Deus conhece. E Deus quer que você se direcione a Ele, que você se derrame na sua presença. E não precisa você ser um intelecto na comunicação. Só fale para Deus. Seja simples o máximo que você puder, porque Deus é simples. Deus não quer oração de repetição. Ele só quer que eu e você abramos a boca e falemos para Ele igual uma criança fala com a mãe. É assim que Deus quer que a gente faça. Que a gente seja simples, seja direto. Quando ele chegou no tanque de Betesda, que tinha aquele paralítico, ele perguntou por que ele estava ali parado. E o paralítico falou: Senhor, é porque tem muito tempo que eu estou aqui e é preciso que quando a água se agite, o primeiro que entra lá é curado, mas é preciso que esteja ali a posto, para que assim que a água seja agitada entre, e eu não consigo porque quando a água se agita vem outro na frente, quando o anjo chega que agita as águas já tem outro na minha frente, e eu vou ficando para depois. E depois teve aquele cego de nascença, que ele perguntou se o que queres que eu te faça? E o cego falou, há 38 anos ele era cego, ele falou: Senhor, que eu veja. E Deus te pergunta hoje, nesse início de noite, o que tu queres, o que tu precisa que eu te faça? Deus está me perguntando isso. E pergunto para você. Eu creio, você crê? A chave você crê? E aí tem aqueles códigos lá.
que é buscá-lo em primeiro lugar, obedecer os seus preceitos, os mandamentos, suas leis, sua lei, praticar sua palavra, perdoar a quem te ofende, te maltrata, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É só isso que nós temos que fazer. E dizer para Deus o que nós estamos precisando. Desejar a presença de Deus, desejar o seu Shekinah na nossa vida. Shekinah é a presença de Deus, a sua glória. O que é a glória de Deus? A sua presença. Clame agora a glória de Deus hoje. E isto é oração. Clame a glória de Deus hoje na situação que você está vivendo. Clame a glória de Deus, a sua luz. Que a luz de Deus venha iluminar essa treva, esse problema, essa dificuldade que você está passando. A luz. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas verá a luz da vida. É isso, Jesus, é a sua palavra. E que esse Jesus te encontre, que você se abra a esse Jesus, que você deseje, que você o busque em primeiro lugar. Que você confesse os seus pecados. No Salmo 32 diz assim: enquanto eu segurei o meu pecado, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu definhava, a minha energia ia acabando, a minha substância ia acabando, até que eu confessei o meu pecado e recebi alívio e paz. Confesse. Se você tem vivido uma vida desregrada, confesse, se arrependa, porque Jesus, aquela pecadora que ia ser apedrejada, Jesus falou: mulher, onde estão os que queriam te apedrejar, não te apedrejaram? Ela disse: não, Senhor. E ele virou para ela e disse: nem eu. Vá e não voltes a pecar. É necessário que a gente abandone a vida desregrada. E às vezes a vida desregrada é uma vida de ressentimento, uma vida de murmuração, uma vida que não confia em Deus, uma vida sem oração, uma vida longe de Deus. É isso. E nesse final, o que Deus coloca no meu coração, que nós sejamos simples e que confiemos nele. E como indicação, eu deixo aqui o Salmo 32 e Atos 2 para você meditar. Para você meditar e ouvir a voz de Deus, ouvir. Se for necessário, leia 2, 3, 4, 5 vezes. Quanto mais você lê, mais Deus vai falar contigo. Que Ele te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.